John Cage, conferência na Juilliard. Numa conferência sobre Zen Budismo no inverno passado, o Dr. Suzuki disse: antes de estudar Zen, homens são homens e montanhas são montanhas. Enquanto se estuda Zen, as coisas se tornam confusas. Não se sabe exatamente o que é o que e qual é qual. Depois de estudar Zen, homens são homens e montanhas são montanhas. Depois da conferência foi feita a pergunta: Dr. Suzuki, qual é a diferença entre homens são homens e montanhas são montanhas antes de estudar Zen e homens são homens e montanhas são montanhas depois de estudar Zen? Suzuki respondeu: a mesma coisa. Só um pouco como se você tivesse os pés um tanto fora do chão. Agora, antes de estudar música, homens são homens e sons são sons. Enquanto se estuda música, as coisas não são claras. Depois de estudar música, homens são homens e sons são sons. Isto é, no começo, a gente pode ouvir um som e dizer imediatamente que não é um ser humano ou algo que se deva olhar. É agudo ou grave. Tem um certo timbre e potência. Dura um certo lapso de tempo e a gente pode ouvi-lo. A gente depois decide se é agradável ou não, e gradativamente desenvolve uma série de gostos e aversões. Enquanto se estuda música, as coisas ficam um pouco confusas. Sons já não são só sons, mas são símbolos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sustenidos e bemóis. Dois deles, mesmo separados por 4 ou mesmo 5 oitavas, têm o mesmo símbolo. Se um som tiver a desgraça de não ter um símbolo, ou se ele parecer complexo demais, é ejetado do sistema. É um ruído ou não musical. Os sons privilegiados que se salvam são arranjados em modos e escalas, ou, hoje, em séries, e se inicia um processo abstrato chamado composição. Isto é, um compositor usa os sons para expressar uma ideia, ou um sentimento, ou uma integração de ambos. No caso de uma ideia musical, dizem que os sons em si já não são importantes. O que conta é a relação entre eles. Na verdade, essas relações são geralmente bem simples. Um cânon é como brincar de pegador. A fuga é um brinquedo mais complicado, mas pode ser quebrada por um único som. Digamos, de uma sirene de bombeiro, ou de um apito de um barco que passa. O máximo que qualquer ideia musical consegue é mostrar quão inteligente foi o compositor que a teve. E o modo mais fácil de descobrir o que era a ideia musical é você se colocar num tal estado de confusão que você passe a pensar que um som não é algo para se ouvir, mas sim algo para se olhar. No caso de um sentimento musical, novamente os sons não são importantes. O que conta é a expressão. Mas o máximo que se pode conseguir com a expressão musical de sentimentos é mostrar como era emotivo o compositor que a teve. Se alguém quiser ter uma ideia de quão emotivo um compositor demonstrou ser, ele tem de se confundir tão completamente quanto o compositor o fez, e imaginar que sons não são sons, mas são Beethoven, e que homens não são homens, mas sons. Qualquer criança nos dirá: simplesmente esse não é o caso. Um homem é um homem, e um som é um som. Para chegar a isso, a gente tem de dar um paradeiro ao estudo da música. Isto é, a gente tem de eliminar todos os pensamentos que separam a música da vida. Há todo o tempo do mundo para estudar música, mas para viver não há quase tempo nenhum. Porque viver ocorre a cada instante e esse instante está sempre mudando. A coisa mais sensata a fazer é abrir os ouvidos imediatamente e ouvir um som de repente, antes que o pensamento tenha a chance de transformá-lo em algo lógico, abstrato ou simbólico. Sons são sons e homens são homens, mas agora nossos pés estão um pouco fora do chão. Talvez isso torne compreensível uma proposição feita por Blight em seu livro Haiku. A mais alta responsabilidade do artista é ocultar a beleza. Agora, por um momento, consideremos quais são as questões importantes e qual é essa maior seriedade que o assunto requer. A questão importante é o que é não somente belo, mas também feio, não só bom, mas também mau, não só verdadeiro, mas também uma ilusão. Lembro-me agora que Feldman falou de sombras. Ele disse que os sons não eram sons, mas sombras. Eles são, obviamente, sons.
É por isso que eles são sombras. Tudo o que existe é um eco de nada. A vida continua de modo muito parecido com uma peça de Morton Feldman. Alguém pode objetar que os sons que aconteceram não eram interessantes. Deixa falar. Da próxima vez, ele ouve a peça. O nada que continua é aquilo de que Feldman fala quando ele fala de estar submerso no silêncio. A aceitação da morte é a fonte de toda a vida. Assim é que, ouvindo essa música, a gente toma como um trampolim o primeiro som que aparece. O primeiro algo nos lança dentro do nada, e desse nada surge o algo seguinte, etc. Como uma corrente alternada. Nenhum som teme o silêncio que o extingue, e nenhum silêncio existe que não esteja grávido de sons. Alguém disse outro dia: assamos um bolo, e fica claro que o açúcar não era açúcar, mas sal. Mal começo a trabalhar, e o telefone toca.